tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar. É tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Sabe quando nós vamos para a mesa do Senhor, Senhor, a primeira vez que nós tocamos no alimento que Ele nos dá, ali é a prova. Nós provamos o gosto que tem. Mas a pergunta é: você gostaria de ficar na mesa do Senhor e ficar só com a primeira prova? De experimentar só aquilo que Deus tem para você, tem para nós? Ou você gostaria de permanecer na mesa e desfrutar de tudo que Ele coloca à mesa? Sabe, nós podemos provar de Jesus, nós podemos desfrutar de algumas coisas muito tremendas, mas nós precisamos permanecer na mesa. A permanência na mesa faz com que nós venhamos então, do começo ao final, desfrutarmos de tudo que Ele tem para nós. Assim é o Espírito Santo. Nós podemos sair daqui carregados dele e levar para casa, ou nós podemos ir para casa e deixarmos o Espírito Santo aqui na igreja, não há nenhum problema. Próxima pessoa que chegar, ela vai se apossar. Mas se nós quisermos viver isso, então nós podemos cantar isso com muita alegria, aleluia. Acenda para Jesus aí no teu lugar, diga: Senhor Jesus, me faz desfrutar, Senhor. Tire uma canção do teu coração para Ele. Ouvir o som do céu aqui. Isso, Senhor. Posso ouvir. O que nos faz rir é a tua presença, Senhor. Posso ouvir. O que muda histórias é quando nós ouvimos o Senhor. Posso ouvir. A canção do céu, Senhor. Posso ouvir. Senhor, nós podemos. Posso ouvir. Os anjos do Senhor gemem nessa expressão. Posso ouvir. Adoradores são encontrados, ei, no meio do coração do Pai. Isso, adorador, se desperte para Ele. Basta o movimento dos teus lábios. Teu coração precisa bater em favor do coração do Pai. O vento sopra para onde quer, porque o Espírito Santo faz com que ele sopre. Cada batida do nosso coração, Senhor, nós queremos te adorar, ó Deus vivo. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar. Diga para Ele uma palavra de amor. Você não está aqui por à toa e nem por acaso. Você está aqui porque o Senhor Jesus promoveu a sua vinda, aleluia. Já que Ele promoveu a sua vinda, dê o melhor para o Senhor. Não tem coisa que faz nos alegrar melhor, maior do que estar com Ele. Isso. Vai tomando teu lugar devagarzinho. Aleluia. Nós estamos felizes por poder. Os profetas vão ficar aqui hoje? Vão, né? Pelo que eu vi, já estão ali. Amém. Sabe, é interessante porque todas as vezes que nós viemos para a casa de Deus, nós pensamos, cara, o que será que vai acontecer hoje?
E o Senhor sempre nos surpreende. Nós passamos alguns dias aqui presenciando, alguns dias aqui de dias intensos neste lugar. E a gente viu o Senhor se movendo de uma maneira diferente a cada dia. Cada dia o Senhor tinha uma postura nova na mesa. Sabe, é lindo de ver isso. E essa é a expectativa, que hoje o Senhor possa trazer uma boa notícia ao seu coração. Uma notícia nova. Mas para antes, nós precisamos entender que a adoração, ela tem fases de adoração. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18, eu me lembrei de texto de novo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou aos seus pais, como hoje se vê. Então nós entendemos que a adoração, ela é algo contínuo. Nós podemos ter vários movimentos de adoração. E aqui neste lugar a gente sabe que tudo que a gente faz está voltado para o coração do Pai. E nós não gostamos muito de perder tempo falando sobre isso, mas nós precisamos ensinar que toda vez que nós dizimamos e ofertamos ao Senhor, quem é abençoado não somos nós, os pastores, nem a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor cuida, sempre vai cuidar, mas é quem o faz. Quem o faz recebe de volta o presente. E esse é um princípio que talvez possa fazer a diferença na vida de alguns irmãos. Quando nós aprendemos isso, nós entendemos que Deus colocou a semente em nossas mãos para que ela frutifique em várias áreas da nossa vida. Aleluia. Então, se Deus tocou no seu coração, você pode ofertar. Você pode fazer isso com liberdade nessa hora. Enquanto nós oramos aqui, aleluia, faça com liberdade. Certamente, talvez alguma área na sua vida precise ser destravada. Talvez você já o fez, mas certamente existe um lugar em Deus que Deus quer tocar. E talvez as áreas mais difíceis que nós temos é ali que o Senhor quer modificar. Quando nós entendemos que Deus está sobre nós, tudo é dele. A roupa que nós vestimos é dele. A família que Deus nos deu é dele. Tudo que está ao nosso redor é dele. Então nós podemos fazer isso com liberdade, sem peso nenhum. Então o Salmo 27 ele diz assim: e se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. O Senhor sempre vai acolher a nossa vida. Obrigado, Jesus, pelos semeadores da terra. Senhor, os prospera, Deus, porque a tua palavra assim o diz. Que todos que semeiam, que são ferramentas do Senhor, para que a tua obra ela prospere. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem a porção certa. E muito obrigado, Senhor. A Sarinha está dando a melhor oferta. Escutei o barulhinho aqui. Sabe uma das coisas que me faz rir muito, e poucas coisas me fazem rir tanto assim, é quando eu estou com o Senhor. Cara, é engraçado isso, né, de falar. Porque a gente diz, não, mas a gente ri quando a gente ouve uma piada. Mas é um outro tipo de riso. Cara, tem coisa que me faz rir, mesmo nos momentos de tristeza. Quando bate uma tristeza, o Espírito Santo bate o coração, e aquilo nos faz rir demais, gente. Isso é muito tremendo. Muda a nossa esfera. E tem uma coisa que me faz mudar a esfera quando eu me aproximo da casa de Deus, cara. Uau, estar com vocês, estar com os irmãos aqui que chegam aí hoje. Marcelo, a Grace, a Júlia. Pode levantar suas mãos e manter erguidas para nós orarmos por vocês. A Sandra, o Edson, a Jéssica, ali, a Lucely, o Marcos, a Cleci, aí,
A Jaqueline, a Vitória. Aqui, toda essa família abençoada aí. A Tati, a Júlia e a Fernanda. Tem outra Tati aqui. Aleluia. Nós queremos dizer para vocês, cara, que esse papel aqui não representa nada no Senhor. Mas o nome que foi levantado nos céus antes de você sair da sua casa é esse. Porque Deus usou alguém para te convidar, uma situação para você estar aqui. Mas na verdade mesmo, Deus desejava que você estivesse aqui. E quando Ele deseja, nós satisfazemos o desejo do seu coração, como está lá em Salmo 37, nós recebemos de volta. Aleluia. E nós como igreja aqui ficamos felizão. Nós recebemos vocês como irmãos. Vai passar a adoração, nós vamos orar por você. Aleluia. Abra sua Bíblia. Vamos logo para a palavra, porque hoje Deus quer falar. No livro de Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 19. Nós vamos falar sobre aliança hoje. Aliança que não se muda. Semana passada nós falávamos, quarta-feira, nós tivemos aqui uma formatura de alguns casais, do curso de Casados para Sempre. E eu falei, cara, num casamento a gente diz, ei, eu vou estar contigo na alegria, na tristeza, na doença, isso, aquilo, né? Até que a morte separe. Mas a aliança que Deus faz, nem a morte pode separar. Nada pode separar. E nada separa aquilo que Deus determinou na sua palavra. E a aliança dele é imutável. E hoje nós vamos mergulhar neste lugar. Eu queria dizer para vocês que esse livro ele foi inspirado por um homem. Essa palavra foi inspirada por um livro que eu li, chamado Aster Interley. Esse nome aqui. Um judeu messiânico. Alguns já leram, né? E o livro chama-se Quem Amaldiçoou Abraão. Recomendo, assim, um dos melhores livros que eu já li. E eu simplesmente devorei ele, e isso me deu algumas direções no meu espírito. E eu comecei a olhar para o mar, e a palavra diz que a palavra do Senhor é como voz de muitas águas. Aí aquele mar batia, voltava, e aí o Espírito Santo começou a me... E como um som de muitas águas, o Senhor começou a trazer essa palavra aqui. Versículo 1, capítulo 19 do Apocalipse. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: aleluia! Salvação e glória e poder pertencem a nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta corrompida na terra em sua imoralidade. E vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes ressoavam: aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos, seres vivos, que se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, e disseram: aleluia, amém. E o trono veio uma voz que dizia: louvem ao nosso Deus, e com todos os seus servos, todos que o temem, os pequenos e os grandes. E em seguida ouvi outra voz, semelhantemente ao som do clamor de uma grande multidão, como fortes ondas do mar, e como o som violento de trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Alegramos, exaltamos e a Ele demos glória, pois Ele chegou na hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva, que já se preparou. Ela recebeu o vestido de linho fino, puro e branco, porque o linho
fino representa os atos dos justos e do povo santo. O anjo então disse: escreva isso. Felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo como vocês e seus irmãos que dão testemunho da fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos seus profetas. Queria que você orasse no seu lugar, porque a palavra do Senhor sempre está pronta. A gente diz que preparou uma palavra, mas isso não é uma verdade. A verdade é que a palavra sempre está pronta. Nós é que precisamos se preparar para ela. Sim, Jesus, que a tua palavra nessa noite, Senhor, ela seja, Deus, como uma onda, aleluia, que possa nos cobrir por inteiro, Senhor. Senhor, que nós sejamos levados a águas profundas nessa noite. Nos cobre por inteiro, Senhor, assim como tu falaste a Ezequiel, Senhor. Não deixe que nenhum de nós voltamos para casa, Senhor, sem receber a porção que prometeu o Senhor. Obrigado pela tua doçura, Senhor. Aleluia. Falar sobre aliança é uma coisa muito fácil para quem tem um casamento aliançado, de sucesso, ajustado e tudo mais. Mas falar por aliança para alguns de nós seja um momento um pouco mais difícil. Falar sobre paternidade para quem teve relacionamento com o pai, tudo direitinho, e sentava lá naquela mesa com ele até o dia do casamento e foi para... Cara, também talvez seja fácil, mas para alguns, como eu mesmo, como alguns de nós, seja mais difícil. Mas nós precisamos entender como Deus se manifestou, e Ele veio muitas vezes ensinar a humanidade sobre a aliança. A questão é, como nós entendemos a aliança? Como é que nós percebemos a aliança da maneira que Ele quer que nós venhamos entender? A palavra diz que Deus entregou a Abraão, no princípio, todas as coisas. E a primeira aliança que Deus fez foi com Adão. Só que Adão, ele recebeu de Deus e entregou para Satanás. A aliança pertencia a Adão. É como se Adão tivesse ali recebido tudo que precisava. Eva já estava ali e tal, tudo arrumadinho. Mas ele não entendeu a parada. E ele entregou então ao nosso adversário. Para que isso fosse mudado então na história da humanidade, Jesus teve que vir com o propósito de oportunizar a nós, seres humanos, a nos se movermos em aliança. E eu, por muito tempo, eu entendi que Jesus, ele veio há 2000 anos e desceu em Belém, então lá, e todo aquele processo, e ele começou ali, então, um tremendo ministério. Mas quando nós começamos a olhar a Bíblia nunca foi esse negócio que fomos ensinados nós, às vezes, separando aquilo que está ali de Malaquias para Gênesis e de Mateus ali, melhor, até o livro da Revelação. Deus nunca separou isso. Muitos dos textos que Jesus proclamava na sua palavra estava escrito lá pelos profetas. Porque o entendimento é que quando os profetas receberam esse entendimento da palavra, foi o próprio Jesus que trouxe a revelação a eles. E eu fiquei muito maravilhado quando eu comecei a ouvir uma revelação de um homem
ensinado dentro das sinagogas, carregado de princípios judaicos, não messiânicos, e que nós tivemos a oportunidade, eu e Eliezer, mais a Esli e o Marco, ouvir eles falarem. Mas entrar na profundidade é um processo de refinamento da revelação. Sabe, entrar nesse processo de refinamento é como se fosse um processo de casamento. Imagine você, alguém que se casa e decide então lá no cartório, tem duas possibilidades: manter o nome atual ou trocar o sobrenome. É uma escolha que o juiz de paz, ou enfim, nós pastores podemos fazer isso. Agora imagine esse casal então se separa. Qual o sentido tem alguém que se separou do noivo carregar o mesmo sobrenome, se ele mudou o sobrenome? E na palavra do Senhor diz que o nosso nome certamente é mudado. Fazer parte da herança é entender o sentido da valorização, entender que nós, quando nós recebemos o sobrenome por Yeshua, por Cristo, nós recebemos por si mesmo, querendo ou não, a herança. E a herança está sobre nós querendo ou não. Muitos podem rejeitar a herança, e eu digo para você, meu irmão, você pode rejeitar a herança, mas a herança virá, seja ela benigna ou maligna. Cabe a nós decidirmos então aonde que nós vamos firmar nossas estacas, onde nós vamos firmar os nossos pés. E decidir o divórcio com Yeshua pelo não arrependimento, pela uma recusa, é decidir por uma linhagem que foi gerada desde Davi, desde antes mesmo de Davi. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, vem descendo de uma linhagem, e então chegou a Jesus e chegou até a nós. E muito melhor ainda nós, que ainda fomos adotados por amor. Há um tempo atrás eu estava em Israel e nós recebemos a mensagem da Raquel, que passou para nós que tinha adotado Noah. Eu já contei isso para alguns, mas eu gosto de ser repetitivo. E quando eu estava lá, eu estava entrando para o templo da adoração, e aquela mensagem me deixou num quebrantamento, e eu comecei a pensar, cara, e o Espírito Santo começou a trazer um refinamento, dizendo: olha, nós estávamos em 60 pastores, e ele disse: olha, esses que estão com você são os Noah, que são adotados por amor. E olha um pouquinho mais adiante, estão os judeus, esses são os que estão sendo gerados no ventre, que não sabem que ainda são filhos de um mesmo Pai, gerado na Trindade, que já se manifestou na terra. E a linhagem, ele veio gerando, passou por Uzias e veio para reinar numa extensão espiritual até nos dias de hoje. O Senhor quer deixar sobre nós um legado da mente de governo, e nós podemos adentrar, mas para isso nós precisamos ir em alguns lugares. Existem alguns lugares que nós precisamos entrar. Ir e liberar perdão sem padrão moral é puro humanismo. Jesus, ele trouxe o perdão à humanidade trazendo um padrão moral. Jesus trouxe sobre nós algo tão grande, uma lição tão grande, que ele usou um paradoxo de uma mulher adúltera para escrever no chão. Talvez ali ele escrever no chão, talvez ali estivesse escrevendo as mesmas coisas que Moisés escreveu. Talvez.
Porque Jesus ele não estava preocupado com a lei, ele estava preocupado com o que a lei ia fazer sobre os homens. Então ele vai escrevendo: não adulterarás. Sabe, a oportunidade veio sobre aquela mulher, e aquela mulher saiu em liberdade. Para quem estava pronto para morrer, então é liberada por Jesus para ir, apenas com uma recomendação só. Às vezes parece tão difícil nós entrarmos nesse lugar, mas basta uma palavra sua. Disse Cornélio ao Senhor. Nós ficamos esperando tanto tempo uma pregação, algo que mude a nossa vida. Nós precisamos de uma palavra, algo contextualizado que entra em nosso coração. Então a nossa história lá é mudada. E o Senhor escreveu e liberou graças. Quem entenderá isso, irmão? Quem está disposto a adentrar em águas profundas para poder desfrutar de um perdão que Jesus liberou na cruz? De uma graça imerecida, de homens que passaram por histórias tremendas de amor e perdão. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, Josué, Ezequiel, Estevão, João, Paulo, tantos mais, que tiveram a graça de estar perto de Yeshua em sua glória. Aí você vai me perguntar: mas espera aí, tem um negócio errado. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés não estavam perto de Jesus. Hoje nós vamos adentrar e nós vamos mostrar que ele estava. O Sermão da Montanha retrata o Espírito que controla algumas coisas, e o portal da revelação vem do Pai. Bem-aventurado, 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 vai falando o Senhor, bem-aventurado, e vai liberando ali as bem-aventuranças. Quando o Senhor estava liberando as bem-aventuranças, ele sabia que nós enfrentaríamos guerras espirituais, situações difíceis de nós vencermos. Mas guerras espirituais nós temos que lidar ao modo do Espírito. Nós não podemos entrar em guerras espirituais ao modo da carne. Só tem um jeito de nós vencermos guerras espirituais, é na esfera do Espírito. E quando nós se conectamos com o Espírito Santo, então isso facilita tudo. O nosso maior desafio não é receber apenas a revelação, mas andar na revelação que nós recebemos. Andar na liberdade. Libertação é isso, irmãos. É quando nós ouvimos algo que nos fez sentido, então nós se movemos em liberdade. O homem tem se escusado de entrar nessa esfera da aliança de maneira primária, aonde ele quer nos conduzir para a eternidade. O homem tem escusado. E toda vez que a gente começa a construir alguma coisa que Deus quer trazer para a igreja, o Espírito Santo começa a trazer os versículos que vêm e tal, a grande ceia e aquela coisa toda. Nós todos vamos encontrar uma desculpa perfeita para não obedecer a Deus. Todos nós vamos ter uma desculpa perfeita para não ouvir o que Ele tem para comunicar para nós na íntegra. Mas sabe o que eu tenho para dizer para você, cara? Deus usa a pessoa certa, do modo certo, na hora certa, no tempo certo, para que nós possamos adentrar em alguns lugares, mesmo sendo numa hora de descanso, à beira da praia, com um livro na mão. A revelação de quem almoçou com Abraão trata-se de uma revelação de unidade. Não há uma separação da Trindade, irmãos. A Trindade sempre esteve presente na terra. E muitas das visitações da presença da Trindade, trazendo saídas para a humanidade, vêm sendo geradas ano após ano. E o homem entra em uma revelação rasa, por isso que ele não desfruta disso. Tentando tratar sempre de um rigor, mas um rigor falso.
Nós temos um exemplo bem clássico de Balaão, de Baraque, de tanta imoralidade espiritual que existe nos nossos dias. Eu fico assustado, irmãos. Algumas coisas que tu escuta, ou que algumas denominações estão fazendo com o Evangelho de Cristo. E muitas vezes nós nos colocamos em oração, e muitas vezes nos bate um pranto por isso. Porque é o nome da igreja, irmão. Então somos nós, não são eles, somos nós, igreja. A Bíblia diz que nós somos uma só igreja. Só vai ter um tempo de separação, quando Jesus então chamar a noiva. Aí então ele vai separar. Mas enquanto isso, nós precisamos chorar pelo aquilo que está sendo feito, sabendo que Deus está filmando, está gravando, está printando as conversas. E o Senhor nunca deixou de atribuir aos seus seguidores rigor, por causa da religiosidade, por causa do engano. E por isso muitas vezes o Senhor veio sobre a terra e mostrou o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Deus precisava de reforço? Não, irmãos. Ele queria que nós tivéssemos clareza da revelação, para nós não errarmos tanto. Vocês estão pegando o Espírito, gente? Está pegando aí? Dá uma glória aí, por favor. Hebreus capítulo 13, se você quiser abrir. 13:8. Existe um lugar que o Senhor Jesus quer nos levar. Ah, mas eu sou filho de Deus. Meu irmão, os filhos têm uma responsabilidade maior do que um povo fora da casa. O filho tem uma responsabilidade dobrada, porque ele conhece o coração do pai. E quem é filho, que conhece o coração do pai, cara, não anda de maneira dissoluta. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre. Portanto, não deixe se atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não das regras sobre alimentos, que nada ajudam aqueles que o seguem. Até aí. O mesmo Jesus que liberou a palavra da cruz é o mesmo Jesus que estava no início e veio visitando por muitas vezes os seus profetas. Jeová, num português um pouquinho mais aberto, esteve em nosso meio e com misericórdia liberou muitas coisas. A palavra, o nome Yeshua, isso eu aprendi no livro, ele é uma abreviação de Yeshua, que é o mesmo nome de Josué. O mesmo. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que no meio das guerras entre escravidão e morte, Josué, Caleb entraram para a terra prometida porque ele carregava ali um nome pesado. Estava ali gerado no Senhor algo que podia trazer à humanidade coisas novas. Terra que emana leite e mel, terra de promessa. E eu sei que o Espírito Santo quer trazer isso. Eu cheguei aqui no início e perguntei para o Maurício, cara, tem uma canção que está no meu coração, Deus de aliança e tal. Ele disse, pastor, está separado essa palavra. Cara, eu fazia muito tempo que eu não ouvia essa canção. Quando o Espírito Santo está na parada, irmão, cara, nós podemos ficar tranquilos, cara. E existe um legado. O livro de Josué, toda vez que você entrar em batalha espiritual, experimenta começar a entrar
profeticamente a ler o livro de Josué. Do primeiro capítulo, pelo menos até o 20, ele trata de libertação. E todas as escolas de libertação que a gente frequentou trazem o mesmo contexto, o livro de Josué. Porque Josué, ele foi um aliançado, separado para o Senhor, para fazer a travessia do jeito certo e enfrentar as batalhas espirituais de maneira espiritual. Cara, esse cara aprendeu muito com Moisés. Aprendeu muito com o Senhor. E quando nós olhamos para o livro de Josué, nós percebemos que a primeira coisa, antes de entrar em batalha, Josué levanta altares. Levanta altar antes da travessia, no meio da travessia e depois da travessia. E quando chega lá no outro lado, então Deus fala com Josué a maneira certa de derrubar uma cidade inteira. Eu estive lá e vi de perto, cara, uma cidade que não pode ser reconstruída mais. Jericó, ele foi por terra, baseado numa instrução do Criador. Mas na humanidade pode haver dúvidas, e houve muitas dúvidas até entre os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus entraram muitas vezes em dúvida. E quando o Espírito Santo ficou para nós, através de Jesus, Ele deixou sobre nós, nós recebemos um quebra-dúvida. Porque toda vez que a gente vai, cara, o Espírito Santo nos lembra, não vá por aí. Primeira Timóteo 2,5. Vamos ler mais um pouquinho. 1 Timóteo 2,5. Timóteo era um menino, e Paulo escrevia a Timóteo. Toda vez que nós falamos aqui de alguém que quer se mover em qualquer ministério na igreja do Senhor Jesus, a gente lê e a gente profetiza através do livro de Timóteo. E ele diz: pois só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Algumas versões dizem Jesus Cristo homem. E Ele deu a sua vida para comprar a liberdade a todos. Esta é a mensagem que foi entregue no mundo, no momento oportuno. Eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar os gentios a mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo e digo a verdade. Portanto, em todo lugar de culto, os homens orem com mãos santas levantadas e se livrem de algumas contendas e de controvérsias. Mãos santas levantadas. Sabe, é como se nós aqui na terra, irmãos, fôssemos um sistema monárquico, onde existe um governo através de um rei. O rei dá as ordens, Deus está no seu trono, dá as ordens, mas Jesus é que governa a terra, porque Ele deixou o governo da terra sobre Jesus. É como se fosse na Inglaterra, por exemplo. Tem a rainha lá, Elizabeth, mas tem lá primeiro-ministro, primeira-ministra. Na Alemanha, não sei como é lá o sistema, mas quem governa, Daniela Merkel. Então Deus, Ele tem o governo, Ele é o dono de tudo, Ele tem o governo sobre tudo, mas Ele deixou Jesus para governar a terra e julgá-la, inclusive. Então todo o poder foi deixado sobre Cristo, porque Cristo esteve sobre nós muitas vezes.
Mas para o homem entender que era ele que tinha vindo muitas vezes, ele precisou vir em forma de homem. Foi a única forma que Deus encontrou de dizer: meu, eles não estão entendendo. Então ele precisou vir como imagem e semelhança do homem, como um modelo perfeito, e precisou ser morto, para que a glória então fosse vista pelos homens e fosse manifesta no meio de testemunhas. Então, glorificado, Jesus então volta para casa e deixa sobre nós seu Espírito. Então ele deixou uma lacuna aberta para nós subirmos também com ele. Sabe, queridos, nós falar de reino, cara, falar de salvação, às vezes para nós parece ser um engano, cara, porque nós, não basta nós ser salvos, nós precisamos ser salvos sim. Mas a diretriz maior que nós temos que ter no nosso coração, além de ser salvo, é reinar com Ele. E para nós reinarmos com Ele, nós precisamos entrar pelos portais do jeito certo, não ficar aqueles que dormem. Porque a Bíblia fala que existe duas classes que serão separadas: aqueles que vão encontrar salvação pela misericórdia, algo imerecido, mas existe alguns que vão reinar com Ele. Para isso nós precisamos desenvolver ainda neste tempo uma mente de governo, olhar para Jesus e toda a sua glória e dizer: ei, todo o governo está sobre Ele. Em todos esses anos de ministério, algumas tentativas houve de manifestação demoníaca deste lugar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para ti: a gente tem orado no Senhor, cara. É como se um scanner tivesse naquela porta. Toda vez que a pessoa entra para dentro, o que está maligno fica para lá de fora. Você sabe por quê? Porque o nosso ibope está voltado para Jesus. A gente não perde tempo com o outro lado, meu irmão. O nosso foco está no Senhor, cara. Nós não podemos perder tempo para aquele que não é glorificado. E Jesus, ele veio antes então, mas os homens não entenderam. E Jesus ressuscita então. Então João, ele tem uma visão ali, entre os 24 anciãos estavam ali. Nós estamos orando lá em cima e no último segundo da oração, o Senhor me deu essa palavra: irmãos, vamos receber o Rei da Glória com nossas coroas nas mãos. Eu nem sei porque eu falei isso, mas veio assim no zap. Porque os 24 anciãos, a Bíblia fala, ele representa os 24 anciãos para aqueles que se dobram somente a um Senhor. E eles lançam então as suas coroas para que nós possamos olhar para eles e aprender como fazer. Harpa e taça, adoração, intercessão, proclamação, oração. E a visão de João é algo tão tremendo, irmãos. Olhos como de fogo, como dois rios de fogo, como lava saindo dos seus olhos, escorrendo. Cabelos brancos e algo que relâmpagos e trovões e aquela coisa. Outros homens tiveram essa visão, Ezequiel foi um deles. Se você olhar para Ezequiel, você vai ver que Ezequiel tem uma revelação muito parecida que João teve. Por isso a nossa fé, ela precisa ser despertada, entender que o júbilo é constante quando nós desfrutamos de alguns ambientes espirituais. Por isso que eu falei aqui no início, tem lugar que me deixa felizão, cara, quando nós estamos em adoração, cara. Nós passamos aqui algumas noites adorando ao Senhor, algumas dessas noites até 4:30 da manhã. O Rogério estava aqui, sabe disso. Pastor Gustavo e alguns irmãos. E Deus foi mostrando sinais para nós.
Todos os dias foi tremendo, os estudos às 10 da manhã, à 1 da tarde. As noites foi tremendas, maravilhosas. Mas o júbilo constante é quando nós entendemos no ambiente que foi gerado. Nós entramos no ambiente, sabe o que aconteceu? As noites foram maravilhosas, cara, a palavra. As palavras que foram liberadas aqui foram palavras de alto nível, irmãos. Você sabe por quê? Tem a ver com os irmãos? Não tem a ver com ninguém. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com o ambiente gerado na esfera da oração. Tem a ver com jejum, tem a ver com entrega, tem a ver com renúncia. Tem a ver com entender quem é o primeiro em nossa vida. A quem nós devemos glorificar em primeiro lugar. É por isso que a Bíblia diz, na hora da ceia, na hora da mesa, existem alguns que deveriam, não diz que deveriam, depois eu passo o texto do grupo aí, mas ele diz que a ceia, alguns comem a sua própria ceia, mais ou menos isso. É como se alguns comessem a própria ceia, mas não desfrutassem da mesa do Senhor. Não estou falando aqui, mas é como se a mesa do Senhor fosse um ambiente melhor para se tomar ceia, na unidade. Depois você lê lá e tu vai entender. A maneira perfeita de adorar o Senhor. Paulo recebeu os olhos do Senhor, mas precisou ser cegado por um tempo para ter os olhos de Jesus. Ele precisou ser cego. E sabe o que Deus faz? Manda um homem chamado Ananias, um cara carregado de amor, e ora sobre ele. E sabe o que Deus faz? Ele traz a visão de volta. Mas aí a gente consegue entender, cara. Quando eu li esse livro, eu comecei a entender que o homem não suportaria com a visão aberta de ver tudo que Paulo viu. Paulo precisou ver no espírito isso. Se ele visse com os próprios olhos, ele nunca mais voltaria talvez a viver. A Bíblia diz que ele caiu desmaiado. Alguns falam que ele caiu como morto. Não somente ele, mas muitos homens. João foi um deles. Isaías, Jeremias, Daniel. Todos os homens que tiveram experiências com o Senhor Jesus não suportariam tamanha glória, então precisavam ficar ali, inertes. Apenas os olhos espirituais poderiam ver tamanha glória. E Paulo foi um destes. O véu foi rasgado em dois, e a tampa saiu dos olhos de Paulo. E o que era terreno e o que era espiritual foi quebrado. Foi essa nossa conversa com o Rude numa madrugada dessa aqui. Porque tudo que é terreno, irmão, ele não pode ser visto com o lado da razão. Nós temos que olhar tudo que é espiritual, melhor dizendo. Tudo que é espiritual não pode ser visto de maneira terrena. Nós precisamos de ver de maneira espiritual. A nossa razão, ela nos tira de Deus. Por isso que alguns dizem, não, mas todo mundo precisa ter uma religião. Grande mentira esse do diabo. Porque a religião, a religiosidade, melhor falando, ela, em vez de aproximar de Deus, ela nos afasta dele. Porque quando nós já estamos no contexto religioso, nós achamos que somos santos. E quando nós entendemos a nossa condição de pecador, nós começamos a ter uma revelação nova. As palavras mais duras de Jesus não foram aos pecadores, mas foram aqueles que se achavam espirituais. Parece duro isso, mas está na Bíblia, gente. E quem pode julgar quem é religioso e quem não é, cara? Jesus pode. Existe uma resistência.
Para os homens entender que céu e terra precisam ser encontrados no mesmo ambiente. Um portal que foi liberado por Yeshua, aonde Satanás já foi derrotado e foi deixado uma escrita sobre nós: alforria. Livre, gente. E tudo tem a ver com escolhas, irmãos. Tudo tem a ver com escolhas. Tudo tem a ver com escolhas. Entrar em ambientes de aliança infinita com o Senhor tem a ver com nossas escolhas. O Senhor quer nos ensinar a lidar com liberdade. Porque se nós fôssemos obrigados a fazer, eu conversava com o Zé Luiz semana sobre isso, cara, nós tem coisas que nós não, cara, não cabe mais para nós, cara. A escala para nós é um senso organizacional. A escala para os líderes não deveria ser a escala, galera, deveria ser só um apontamento. O cara enxergou. Porque um portal de liberdade espiritual, ele tem tem a ver com uma aliança infinita que não termina mais. E lidar com liberdade tem a ver com sujeição. A sujeição libera para nós resistência. A resistência promove a humilhação. A humilhação promove a exaltação. Meu Deus. Pensa no diagrama. Vai, volta. Exaltação. Apocalipse 19, 11. Meu Deus. Oh, Jesus. E vi também um céu aberto que surgiu num cavalo branco e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça havia muitas coroas e nele estava escrito um nome que ninguém conhece, e não a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino e puro e branco, seguiam com cavalos brancos, e na sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele governará com cetro de ferro e esmagará as uvas num tanque de um prensar furiosa da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa estava escrito: o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo num pé no sol, que gritava para as aves que voavam no céu: venham, se reúnem ao grande banquete que Deus preparou. Venham e comam da carne dos reis e dos generais e dos fortes, dos guerreiros e dos cavalos, dos seus cavaleiros e toda a sua humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Um lugar de conquista que o Pai liberou para os seus chegados. A única coisa que impede nós entrarmos nesse lugar é o pecado. Quando não é entregue de maneira genuína aos pés da cruz, é um empecilho. É como se você entrasse na porta com um bilhete falso, e alguém na porta estivesse lá olhando, dizendo: ei, não é verdadeiro. Não é esse aqui que eu dei para você. Porque o evangelho falso, irmão, é muito parecido com o verdadeiro. Até bate em palma, né, irmão? Até crê em umas coisas que se vende, umas coisas que se compra. Não é? No espiritual é Cristo. Só Ele pode dar. Nenhum homem pode dar. O evangelho que aponta para os homens não aponta para Cristo, para mim não é evangelho, irmão.
O Evangelho é aquele que aponta para o Criador. E alguns fazem chacota dizendo que não precisa de pastor agora para isso. Vocês sabem o que eu estou falando? Quem anda sem pastor anda perdido, irmão. E no processo de pastoral, sujeição, subjeção existe. Quando a pessoa quer escolher o formato quem ele próprio quer entender. Nós temos aprendido a preservação do que significa aliançado, que vem por um coração ensinável. Quem quiser correr o risco, que corra, seja orgânico. Está uma onda agora desse negócio de igreja orgânica, que corra o risco. Eu me lembro que no início da conversão, cara, tinha umas coisas que tinha muitas dúvidas sobre nós, cara. E no início da conversão é assim mesmo, porque alguns dizem para nós, cara, que é assim, é diferente e tal. Mas bom, uma coisa eu aprendi com uma missionária que andou com a gente. Ele disse, cara, pelo sim, pelo não, faça. Não corra riscos. Isso vai te preservar. É preferível crer em Jesus, que é o bom pastor, que deu a vida para que ninguém se perdesse. Mas não podemos esquecer que Ele libera antes os seus profetas. E Jesus, Ele visitou os seus profetas, cara. E nós podemos aprender isso com a Bíblia muitas vezes. Jesus se tornou um homem e a maioria os rejeitaram. Então a soberba do homem tenta inverter o curso do óleo. Mas os profetas que têm o dom da profecia, é diferentemente para quem entende o espírito da profecia. Aquele que entende o espírito da profecia, que está no livro de Apocalipse, da Revelação, entende que é uma visão de longo alcance, que não para no homem. Ezequiel capítulo 1 diz assim: enquanto os seres se moviam, as rodas também se moviam. Enquanto os seres paravam, as rodas também paravam. Enquanto os seres voavam por cima, as rodas também subiam. Depois o Espírito e os seres vivos estavam nas rodas, e acima deles estendia uma superfície, como um véu brilhante como cristal. Existe um lugar, a Nova Jerusalém, que é preparada para quem entra na revelação. Pureza, inocência, é o mesmo ambiente. Pureza e inocência é um ambiente só. O nome Adão significa homem, a tradução. Yeshua veio como filho de Adão, para que nós não morramos. Pegou? Adão morreu, mas nós vamos para a eternidade, aleluia. Por isso que Jesus é chamado filho do homem. Uma ampliação da promessa da glória, algo que não tem fim. A nova aliança representa uma relação conjugal, de igualdade, de habilitação, de potencial, de expiação, de relacionamento, mas também de punição, de governo, de entendimento, de júbilo. E nós precisamos entender o nosso papel de intermediários. Representamos Cristo na terra, irmãos, mas nós não somos substitutos dele. Homens de revelação visionam o homem Adão, mas aqueles que veem o glorificado, a combinação dos dois divinos, sob forma de homens. Por isso Yeshua
estava liberando na sinagoga milagres, aliança numa festa de casamento, e o recado foi dado a uma noiva adornada e um noivo que libera milagres. Alguns homens tiveram que se esconder, pois desmaiariam por causa da glória. E Yeshua deixou então um espírito encorajador sobre nós. Por isso que Isaías, se tu olhar para o livro de Isaías, você vai ver que Isaías foi um dos que mais revelou Jesus na palavra. Você sabe por quê? Porque Isaías via pelos olhos do Senhor. Alguns dizem algumas coisas, às vezes na igreja do Senhor, diz, cara, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Isaías, cara, ele conseguiu ver mais além, porque ele escolheu andar avivado. Paulo escolheu andar avivado. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Jesus, ele se manifestou, não foi somente com Abraão. Quando Abraão teve encontro com os 3 anjos que a Bíblia diz, a Bíblia relata então que 2 anjos foram destruir Sodoma e Gomorra, e um homem fica conversando com Abraão. Quem é ele? O Abner, ele trata com muita propriedade as visitações de Jesus na terra, antes mesmo da sua vinda. Com Abraão, ele retrata ali a conversa de quem era justo, quem não era justo. Vamos destruir tudo, vamos sobrar alguns, que vamos fazer. Aí recebe a instrução do Senhor Jesus para resgatar Ló, mesmo sabendo o que se tornaria. Deus permite que a humanidade caia e se torne lá os amalequitas. Nós temos outra situação. A Bíblia trata esse como um anjo de Deus. A conversa que Jacó tem com o anjo de Deus, e ali então ele fica naquela peleia. E a Bíblia fala então que ele saiu coxo dessa peleia. Mais uma vez então o Senhor se manifesta ali. Moisés, quando estava no monte, e ali então ele encontra a sarça. Quem estava no meio da sarça, irmãos? A glória do Senhor, que era tão tremenda que ele teve que se esconder na fenda da penha. Ele disse, cara, eu vou te permitir que tu me veja. 2 homens Deus permitiu que ele fosse visto. Estava ali reunida a Trindade, para que os homens pudessem ter um entendimento tão fosco do Evangelho. Diziam, ei, vai você, Moisés, para que não morramos. E Moisés foi, cara, mas teve que se esconder para não morrer também, porque ele não suportaria a glória. E até hoje, nos dias de hoje, vai, pastor, vai, pastor, ora por mim, se apresente a Jesus. Se você ler o livro, você vai ver que há muitas vezes testificada a presença de Jesus na terra. Mas eu não queria me deter no livro. Eu queria me deter o que a revelação traz para nós. O
Porque você ter uma ferramenta certa nas mãos pode transformar a nossa vida, irmãos. Talvez a ferramenta que você precisa esteja do seu lado. Sim. Talvez a ferramenta foi buscar vocês lá no Engler hoje, para dizer: ei, o meu Redentor vive e Ele quer mudar a sua história. Homens que têm os seus destinos mudados certamente foram tocados por alguém que precisou ser movimentado por Jesus. Essa é a grande verdade. Como Deus vê o coração, irmãos. Quem subirá ao monte do Senhor, se não for aqueles que são limpos de mãos e puros de coração? As coisas que nós precisamos mudar é de dentro para fora, irmão. Nós precisamos rir por fora e chorar por dentro às vezes. Ao mesmo tempo, dentro de nós está uma semente. O que nós temos manifestado, irmãos? O que você gostaria de experimentar na mesa do Senhor? Se a Bíblia diz que toda mesa é feita de delícias. Eu acho que eu não preciso continuar. Acho que o recado já foi dado. Que o Espírito Santo queria trazer, Ele já trouxe. Nós somos apenas instrumentos, irmãos. Nós somos chamados para se prostrar diante dEle, olhando para os 24 anciãos. Mas às vezes nós precisamos olhar para o nosso irmão que está prostrado ao nosso lado e fazer o mesmo. Fazer o mesmo. Use os bons exemplos que estão ao nosso redor na igreja do Senhor. E aqueles que dão um mau exemplo, desconsidere. Deixa de lado. Deixe Jesus construir uma história nova. Eu cheguei na igreja, vi uma caneta aqui em cima antes aqui. Eu falei para Fábio, está vendo essa caneta? É que Jesus quer escrever algumas histórias hoje. A vida simples de Jesus nos ensina mais do que precisamos. A vida simples de Jesus nos transforma em profetas de uma nova geração. A vida simples de Jesus desconstrói que nós precisamos de grandes rituais para se chegar ao Criador. A vida simples de Jesus transforma um cara como Iago num profeta. O que nós precisamos para ter clareza isso no Senhor? Nós precisamos de uma oração forte, de um amuleto forte, ou nós precisamos de um Deus forte? Há uma multidão de testemunhas que hoje olha para dentro do nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós pensamos, o que nós sentimos quando saímos de casa. Ele sabe exatamente quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades, coisas que nós não vencemos ainda. Ele sabe.
Mas sabe o que eu aprendo, cara? Que a palavra do Senhor é carregada de boas notícias. Toda vez que o Senhor trata do seu povo, ali Ele estava trazendo para nós uma boa notícia. Porque todo pai que ama, Ele corrige. O pai que não ama, deixa a gente frio, cara. Quem ofereceu tudo para nós de graça não foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. De graça. Não foi Ele que mandou a gente subir ao monte para ser próspero. Ele mandou nós subir ao monte para sacrificar, cara. Para nós entrar lá e se prostrar diante dele e dizer: Deus, eu preciso ser melhor. Eu preciso mudar. Tão imperfeito que sou, bater no peito e dizer: isso aí eu que preciso, cara, não é meu irmão, cara. Existe um jeito de nós já chegarmos à mesa do Senhor, cara. E talvez alguns de nós precisamos parar um pouco, como eu fiz no retiro dos padres, cara. Sentar numa cadeira, ficar olhando para o infinito, dizer: Deus, cara, ser propício a mim, pecador. E ninguém ouvia, nem Elizabeth ouviu isso, cara. Fui eu que ouvi, cara. Eu sou como o voz de muitas águas, cara, que se move no silêncio. Espírito do Senhor, Ele quer transformar a história de cada um. Uma geração inteira pode ser mudada por causa de uma escolha sua. Sabia? Um amor que podemos suportar. Porque se a visão de Jesus Cristo a gente não pode suportar ainda, mas o amor dele a gente pode. Talvez a gente não possa suportar os olhos dele ainda, mas o amor dele, cara, nós podemos suportar, cara. E nós podemos ser batizados em amor, cara. Ser profetas, cara, que entram em lugares que ninguém quer entrar, cara. Sei, faz do jeito certo, cara. Vem com a motivação certa. Vem com a expectativa certa. Não ofereça o que sobra, o que é resto para o Senhor. Se Ele ofereceu o melhor, dê o melhor, irmão. Não tem sentido nenhum, irmão, nós saímos de nossa casa, cara, e vim para ter um encontro com os irmãos e com o Espírito Santo, se não for para oferecer mais do que temos oferecido. E a humanidade quer isso, irmão. Nós tivemos aqui 7 dias de primícia, casa cheia todos os dias aqui. Muitos pastores estavam aqui, muitos pastores precisando também ouvir algo do Senhor. E Deus sinalizou algumas coisas para nós. O Iago teve todos os dias. Mas sabe, quando a gente olha para um lado, enxerga Jesus. Quando tu olha para o outro lado, enxerga a cruz. Tu olha para lá, tu enxerga o mundo, cara. Tu olha para cá, tu enxerga o altar, cara. Todo lugar que você olha, cara. Nós podemos enxergar Cristo a todo movimento nos nossos olhos. Nós podemos. Eu posso enxergar Cristo em você, meu irmão. Sabia? Há muitos formatos que Cristo quer se manifestar na terra.
Aí tu diz, não, mas o irmão é pecador. Meu irmão, e você, cara? E Pedro? E Tiago? E tantos mais. Cara, Deus não buscou perfeição, cara, Deus buscou. O nosso coração precisa estar bombando dentro do coração dele. Isso dá sentido para a nossa vida. 2020, irmão. Deus deu uma esperança para nós. Eu pedi, Bruno, cara, faz a arte para nós. E um dia eu estava lá no meu quarto, lá, deitado assim, não quer nada. E, cara, deu uma visão. Eu enxerguei um trigal, cara. Liguei pro Bruno, cara, eu estou vendo aqui um templo de um trigal, um negócio, faz a arte para nós. Ele disse, pastor, é de Deus, porque eu estava pensando nisso. Ele fez e mandou as primícias. Quando eu vejo à tarde, veio a imagem, veio a arte lá do meu Evansede, a mesma, cara. Eu disse, não, cara. Há uma conexão que Jesus quer fazer conosco. Homens e mulheres, cara, agora vamos ter com dia 8 agora, vai estar a pastora Roseli Balbinete aqui. E gente de alguns lugares vai vir para cá, porque ela é uma ícone para tratamento de mulheres, cara. Ela tem agenda até novembro, fechada já. Ela disse, não, pastor, nós vamos aí, só no sábado nós vamos. Porque Deus gerou uma conexão do Espírito. E alguns homens que a gente mede o coração, cara, Deus acha um espaço para nós. Sabe o que é isso, cara? Essa é a diferença daqueles que servem e que não servem, irmão. Está lá na palavra. Por isso que Deus não espera em nós, cara. Nós somos aperfeiçoados à medida que nós caminhamos, irmão. Não é o tempo de conversão que conta para nós, cara. É o tempo de rendição que conta para nós. Pegou? Acho que agora nós podemos orar. Como nós vamos orar nessa noite, irmão? Como você gostaria de orar? Se fosse você com o Senhor Jesus. Eu acho que nós podemos se juntar, cara. Em 3 ou 4. E alguém que se sinta profeta, comece a orar. Depois outro ore. Queria te convidar a você ficar de pé. Se junte às famílias, quando você está com a sua família. Isso, se junte, irmão. Pode bagunçar com as cadeiras, não tem problema. Eu quero me ajudar com a minha também. Vem cá, vamos lá com o Bruno lá em cima. Pode vir. Sim, Jesus. Senhor, eis aqui uma família de muitos irmãos, Pai. Nesses grupos aqui existe alguém que o Senhor quer usar hoje, Pai. Alguém, Senhor, que o Senhor quer usar como ferramenta sua, Pai. Toca nele agora, Senhor. Toca nela agora, Senhor. Você que foi tocado por Deus, ore agora em nome de Jesus.
Espírito Santo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que vem em formato de homem e sonda e conhece os nossos corações. Mostra, Senhor, o coração que precisamos ter, Senhor, para que a Tua palavra seja viva em nós. Mostra que precisamos ser mudados, Senhor. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque somos homens e mulheres de lábios impuros. E falhamos, e erramos, e procrastinamos, e deixamos de lado aquilo que o Senhor mandou de graça para nós. Senhor, se levantamos contra as hostes celestiais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Oh, Senhor, não deixe ninguém sair vazio daqui, Senhor. Que a Tua palavra seja, Deus, aleluia, aquilo que divide as águas, que para que possamos passar a seco, Senhor. Que as gerações que aqui se apresentam hoje, Pai, possam ser gerações que tocam outras gerações, Pai. Que as vidas sejam tocadas, Senhor, por causa das mãos que decidiram pelo Senhor. Famílias, Pai, que são contadas no meio de irmãos, Pai. Uma família de muitos irmãos, Pai. Esta é a Tua igreja, Senhor. Esta é a Tua igreja, Senhor. Aleluia. Que clama, Senhor. O som do céu. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Libera, Senhor, Teu Espírito, Senhor. Posso ouvir o som do céu aqui. Posso ouvir. Sim, Senhor. Posso ouvir o som do céu aqui. Posso ouvir. Milhares de anjos cantam.
do céu aqui. Já posso ouvir. Já posso ouvir o som do céu aqui. Já posso ouvir o som do céu aqui. Já posso ouvir. Já posso ouvir o som do céu aqui. Já posso ouvir. Posso ouvir. Eu clamo, Santo, Santo, Santo. Eu clamo, Santo, 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 Santo. Santo, 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 eu clamo Santo, 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 Santo. Santo, 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 cantamos Santo, cantamos Santo, Santo, Santo. Cantamos Santo, cantamos Santo, 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 cantamos Santo. Aleluia. Santo, Santo. Obrigado, Senhor. Talvez você nessa noite esteja precisando de retornar para Jesus. Talvez você tenha deixado Jesus no segundo plano na sua vida. Talvez você precisa reconhecer Jesus como Salvador. Eu queria desafiar a você vir aqui à frente. Você que está com enfermidade também, pudesse vir. Nós queremos orar juntamente com você. Meus irmãos, venham. Vem. Isso. Você que queira, talvez nessa noite dizer para Jesus: Senhor, eu quero ir mais longe. Amém. Você que tem mais. Tem mais. Pode vir. Santo, Isso. Santo, Santo. Aleluia. Eu sei que o Senhor está falando contigo. Santo. Cantamos Santo, Santo, Santo. Cantamos
Jesus, Jesus que perdoa, Deus que cura, Senhor. Senhor, nós oramos pela cura dessa mulher, Deus. Doença, nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus. Nós te repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós declaramos o Senhor Jesus sobre ela, sobre a casa dela, sobre o coração dela, sobre os organismos que estão se movimentando ao redor dela. É o Senhor Jesus que comanda. Entra no sangue, entra nos órgãos agora, Senhor. Os ossos, Pai. Cheira manamachai. Senhor, nós liberamos uma palavra, Senhor, de remissão agora, Senhor. Uma geração remida por causa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que através dela sejam outros alcançados, Deus. Por causa do teu nome, Senhor. Senhor, nós cremos na tua promessa. É a tua palavra que diz, Senhor. Em teu nome, Senhor. Em teu nome, Senhor. Em nome de Yeshua, Hamashiach. Nós cremos. Som do céu, Pai. O som do Senhor, Pai. A voz do Senhor, Pai. A voz do Senhor, Deus. A voz do Senhor, Pai. Senhor Deus. Uma geração inteira transformada, Pai. Sim, Pai. Espírito de morte, dá uma ordem agora. Solte dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu libero o Espírito da vida sobre essa mulher, em nome de Jesus. Espírito Santo. Anjos ministradores, para que ela possa aprender, Senhor. Anjos guerreiros para combater em favor dela, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus. Assim nós declaramos como igreja do Senhor, Pai. Que se cumpra, Pai, a tua palavra e tuas promessas sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a geração inteira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor seja espada cortante, que possa cortar entre juntas e medulas, discernir aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne. Que nós possamos ver um rio de Deus fluindo, um rio do Senhor, aquele que se move como um som de muitas águas. É este Jesus que muda histórias, que muda destinos, que muda gerações e que transforma os improváveis em profetas. Sabia? É o Senhor que fala isso. É na sua palavra, está escrito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Leva para casa carregado de esperança. Volte para casa carregado da sua verdade. Volte para casa carregado da graça do Senhor. Você não está aqui porque alguém te convidou. Você está aqui porque o Senhor trouxe você. E existia algo que o Senhor queria falar contigo nessa noite. E Ele nunca deixa vazio aquele que busca a sua face. Nunca. Ele sempre encontra em nosso meio um coração disposto a ouvi-lo. Aleluia. Louva o Senhor. Porque a igreja dele está viva. Nós encontramos respostas às vezes do irmão que aperta a nossa mão. Amém, irmãos? Vai preparando o teu coração. Essa semana nós temos uma série de coisas. Semana que vem volta a sala de oração, volta algumas coisas aqui. E
Entre aí nas redes sociais, você pode rever a palavra dessa noite, a mensagem. Você pode também, no final aqui da reunião, desfrutar da cantina missionária. Todo o recurso que entra na cantina aqui do seu lanche é destinado ao campo missionário. Então, quando você alimenta no seu corpo, você está investindo em missões. Amém? Vai para casa já alimentado, em paz. Amém? Levanta tuas mãos santas para o céu. Diz assim: Senhor Jesus, eu e minha casa entendemos que a mesa de hoje é para sempre. Amém. Vai na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. Arriscarmos a buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.